Es gibt auch Gesprachen, ja, äh, Hm. Ah ähnliche ja, Sprachen, ja, so, ja, ich kann die Gespräche hören, consigo ouvir. ja, Aber kein Problem, ne? Das ist nicht so laut. Es ist ja, sehr, sehr leise. gut, gut. Leise Na, bei. baixo, ja. Ja, es ist eine möglich zu hören, äh, leise möglich. Ja, ja, es ist möglich. Aber na, kein Problem. Los geht's dann, Leute. Wir haben dann, Moment, ja, Adjektivdeklination mit bestimmten Artikeln. Wir sehen das noch einmal. Hier, es fehlt uns. Tá faltando para a gente, ich glaube, nur die Übungen von 5 bis 7. 5 haben wir schon gemacht. So, das ist sehr schnell, Leute. Wir machen nur 6 und 7. Es gibt auch Nummer 8, aber das ist eine Schreibübung. So, ihr könnt natürlich als Hausaufgabe machen, na? Und später könnt ihr auch mir schicken. So korrigiere ich. Aber für jetzt 6 und 7. 6 ein bisschen dumm, um pouquinho tonto, aber wir machen das als Wiederholung. A gente usa como revisão. Auf Português. A gente teria que fazer umas cartinhas aqui, cada um com um substantivo e um adjetivo, e ficar trocando uns com os outros. Acho que a gente pode só revisar essa declinação de adjetivo aqui com esses exemplos das Rathaus, e a gente vai e fala aqui como fica a declinação com cada um desses adjetivos. Eu pediria para a gente fazer das duas declinações de adjetivos que a gente conhece, com o artigo definido, das Rathaus, e com o indefinido, ein Rathaus. Fazer o primeiro juntos, depois vocês podem fazer. Pode fazer tudo junto também, né? Melhor. O primeiro eu faço junto com vocês, depois eu vou pedir que vocês respondam assim, como se fosse um exercício oral, ok? Na gut, Leute, das Rathaus, ich mache mit euch so das Rathaus, das ist neutral, na, das. Und wir machen auch ein Rathaus. Die Adjektiven sind schön, alt, berühmt und modern. So, das Rathaus, das schöne Rathaus, okay? Alt, das alte Rathaus. Bruno, bitte, mit berühmt. Das berühmte Ja, Rathaus. gut. Du, Gustavo, mit modern. Das moderne Rathaus. Ja, moderne Rathaus. Was ist Rathaus? Ah, Entschuldigung, Prefeitura. Ah, Ah, prefeitura. pensei que era mansão, uma coisa assim. Ja, Prefeitura, perdão. Eu achei que era, tipo, uma coisa com casa de rato, mas... Mit ein, Leute. Ein schönes Rathaus. Bruno, bitte, mit alte. Ah, tá. Ah, eine... a- Eine... Ein altes Rathaus? Nein. Ja. Ein altes Rathaus. Gustavo, mit berühmt. Hum, ein berühmtes Rathaus. Ja, berühmtes Rathaus. Und Bruno noch einmal? Nein? Ein modernes...
Rathaus. Ótimo, gente. Na toll. Jetzt, Bruno noch einmal, aber bitte im Akkusativ. Mit modern. Okay, modern noch einmal. Calma, eu não entendi. Foi mal. Com o adjetivo moderno, mas pensa agora no acusativo. A gente fez aqui tudo nominativo. Tá. Ah, fica moderne? Rathaus? Né? Você vai fazer Cate- com ein ou com das. das Ok, moderne Rathaus. boa. Exatamente igual. E Gustavo, bitte, no dativo, pode ser com das ou com ein. E moderno. É, ein modernen Rathaus. Dativo, moderno tá certo, mas aqui no ein, lembra que a marca do dativo é M? Aham. Einen. Não. Modernen Rathaus. Boa, pessoal. Vamos fazer de novo isso. Só essa parte do fim aqui. Vou escolher a declinação para vocês. Vou fazer com Supermarkt und Kirche. Só para a gente relembrar isso. So, Bruno, Supermarkt, bitte. Pode escolher o adjetivo. Aber sag mir bitte im Akkusativ. Mit artigo definido e indefinido. Der und Da, der teure Supermarkt? im Akkusativ. Não, eu pensei no... Ah, desculpa, no acusativo, né? Ja, bitte. Ah, tá. Der teuren Supermarkt. Ja, den teuren Supermarkt. Danke. Und mit unbestimmte Artikel, com ein, como fica no acusativo? Hm. Ein teures Supermarkt? Nein. Nein. No acusativo tem a marca do N. Acusativo Ein, masculino. ein teuren Supermarkt? Das ist gleich? Fácil. Nein. Olha como ficou no dativo aqui, o do Gustavo. Tem uma marca no artigo também. Einen teuren. Einen. Super. Einen teuren Supermarkt. Danke. Gustavo, du im Dativ mit Supermarkt und du kannst das Adjektiv auswählen. Pode escolher o adjetivo, mas com Supermarkt no dativo. Dativo, né? Ja, bitte. Einem neuen Supermarkt. Gut. E com artigo, perdão, com artigo definido. Ah,
Den neuen Supermarket? Mit N hier, neuen. Neuen, ja. Beleza, exatamente. Beleza, pessoal. Das letzte Wort, das Wort Kirche. So, Bruno, sag mir bitte die Kirche im Dativ. Du kannst natürlich das Adjektiv auswählen. Ah, so, die, die kleinen Kische, Okay, aber Dativ, hier Nominativ. Okay, die kleine Kirche. die, einem kleinen Kische mit, Hm, nein, mit was? äh, mit M, Nee. einem kleinen Kische, nein, Na, Leute, die Tabelle von Dativ. Dem, masculin. Dem, neutral. Der, feminin. Den plus N, plural. Feminin ist hier. Der. Lembra? Ich sende der Mutter einen Brief. Eu mando uma carta para a mãe. Dativo. E a igreja aqui é feminino. Como fica? der, der, der kleine Kische, É a kleinen Kirche. kleinen Kische, É. A regra, pessoal, revisão. Se a marca de declinação já apareceu aqui, o adjetivo você vai só colocar um Nzinho aqui, EN, né? Sobretudo, né, a partir do masculino acusativo e depois dativo genitivo, em todos. Der kleinen Kirche. E com artigo indefinido, eine kleine Kirche im Dativ, bitte. einem, einer, Ja, kle, einer kleine Kische, kleinen Kirche. kleinen Kische. Beleza. Du, Gustavo, auch das Wort Kirche, aber im Akkusativ. Dem schonen Kische? Feminino, acusativo feminino. Die Kirche, Die. Ah, die ja, schonen Kische. Ah, sim. Feminina igreja, né? ja, die schöne Kirche, Ahn, com eine, eine, eine schonen Kische. ja, eine schöne Kirche. Beleza. Então. Vou mostrar a tabela de novo para vocês aqui. E, ó, só vai até o dativo por enquanto. Fica der berühmte Dom. No acusativo, den alten, oder den berühmten Dom. No dativo, seria dem berühmten Dom, com N também. A partir do acusativo masculino é sempre N. Só que os outros gêneros no acusativo não vai ter N ainda. Das bunte Fenster, das bunte Fenster, acusativo, depois dem bunten Fenster. Die neue Kamera, acusativo. Der neuen, der
né, o dativo, der neuen Kamera. No plural, die netten Leute. Aí no plural sempre tem o N, viu? Com die, mesmo no nominativo. Die netten Leute, den netten Leuten. Nzinho no fim também. Bom, vielen Dank. Machen wir dann Nummer 7 ganz schnell, Leute. So, auf Portugiesisch, ok? Esse aqui é um exercício para a gente, um exercício de conversação, para a gente falar onde nós levaríamos um convidado, uma pessoa que a gente recebe, na nossa cidade. Então, quais são os pontos turísticos? Que esse é o tema da lição. Então, vocês me contariam assim, ok, eu moro em Ribeirão, onde que eu levaria? Ah, levaria no Grau, né? É o posto lá, não sei. Levaria no shopping, né? Floripa já tem mais coisa para fazer, eu imagino. Mas Ribeirão é bem bonitinho o centro de lá. É para a gente fazer isso, nós temos aqui algumas frases, vocês podem usá-las. Do... Preparem assim, três pontos turísticos ou três atividades, tipo, ah, quero ir na sorveteria, sei lá, não precisa ser um ponto turístico também. E a gente fala isso um para o outro, usando esses conectores aqui, por exemplo. Zuerst, primeiro, danach, depois disso. E para terminar, zum Schluss, por fim, podem usar assim, zum Schluss. Ou vocês podem falar nos dias, tipo, ah, no Samstag, no sábado eu levaria em tal lugar, assim por diante. Quais são as frases que a gente tem aqui? Besichtigen, ansehen, né? Besichtigen é esse verbo que significa ver um ponto turístico, ver alguma coisa fora do comum da vida cotidiana, assim, tipo uma praia bonita, uma estátua, assim por diante, uma igreja. Pode falar também ansehen, é o mesmo sentido, né, sentido de ver. Podem usar o verbo gehen, podem falar isso aqui, ó, der Dom, por exemplo, die Kirche, der Strand ist wirklich sehenswert, vale a pena ser visto. Beeindruckend, impressionante, toll. Das wird bestimmt gut, pode falar isso, definitivamente bom. E é isso, a gente pode usar só essa parte de cima. O restante é para conversação. Então, 5 minutos para a gente pensar esses lugares, e vocês podem construir um tópico assim para ajudar vocês, algumas frases já. E aí a gente volta então para conversar, pode ser? Tá. Mas, mas aí então escreve Ok. meio que corrido, assim, tipo, é uma frase com os três conectores, né? Isso, pode ser com os três conectores, sim. Ou usando aqui o dia da semana. E aí você vai falando, eu vou pedir para dar mais detalhes, etc., para sair um pouco do Uhum. script também. Tá. Ok, via em Campinas.
Não tem muita coisa pra fazer em Campinas assim, não, né? Ok, tudo certo isso. 2 minutos, rapidinho. Ok.
Pronto. Já acho que fiz aula aqui convincente. Okay, danke. Du, Bruno, bist du schon fertig? Ja. Los geht's dann, Leute. So, ich kann natürlich starten. Ja, ich habe hier äh, drei Orten gedacht. So, sie sind der ökologische Park hier in Campinas, Joaquim Egídio, das ist ein Bezirk, ja, ein Bezirksdistrito, so sozusagen eine kleine Stadt in der Nähe von Campinas, ne? Ein Bezirk. Und dann, ja, zuletzt ein Viertel, ein Stadtviertel hier in Campinas, der Name ist Cambuí, Viertelbairro. Mhm. So ganz schnell. Ich glaube, wir können dann zuerst in den ökologischen Park zusammen gehen. Ne? Dort gibt es ein sehr, sehr großes und koloniales Haus. Und ich glaube, es stammt aus dem 1800, ja, aus dem Jahr 1800. So sehr, sehr alt. Ich glaube, ja, ich glaube, es war ein Engenho de Cana, glaube ich. Dort kann man auch Kapibaras finden. Ich glaube, ihr wisst schon, momentan sind die Kapibaras sehr, sehr berühmt im Internet. So, die Japaner lieben die Kapibaras, Japoneses amam die Kapibaras. So, man kann aber sie nicht berühren. Man pode tocar nelas, né? Weil sie Krankheiten tragen können. Elas podem carregar doenças. Danach sollen wir nach Joaquim Egídio fahren. Man kann mit einem Auto dort fahren. Es ist nicht so fern. Ich glaube 20 Minuten oder so. Und wie gesagt, er ist ein Bezirk hier in Campinas. Und dort gibt es auch eine Sternwarte, Leute, oder ein Observatorium. Sternwarte, Observatorium. So, Leute, dieser Bezirk liegt neben einem Gipfel, ein Pico. Der Name ist äh, Pico das Cabras oder Cabras Gipfel. Und deshalb ist der Himmel dort so, so gut, um Sterne anzusehen, para ver as estrelas. Und zum Schluss besuchen wir dann das Viertel Cambuí. Das ist in der Nähe von meinem Haus. Dort gibt es viele, viele Kneipen und Bars. So, das ist ein Nachtbummel, é um rolê noturno, Nachtbummel. Okay, so das ist Campinas, würde ich sagen. So, Gustavo, kannst du bitte ähm, beginnen? Oder habt ihr Fragen? Tiverem perguntas? Nein, nein. Talvez eu tenha feito mais curto do que o seu, mas enfim, vou falar aqui. Wir wollen Zunache, so Lagoa da Conceição fahren. Danach fahren wir so Daniela Strand, ja. Die Strand ist ruhig und hat keinen Wellen. Pode. Am Samstag werden wir in Lagoa do Peru Wandergehen. Äh, wir werden in Wasserfall baden, ja. Pode. Danach gehen wir eins bei Amazon Fruit essen. Es gibt Früchte aus Amazonien, die Eis, ja. Äh, Ablich Benden wollen wir noch das Stadion von Orlando Scarpelli.
Ah, ja. Den Circus von Markus Frota besuchen. Ja? Ja. Und am Montag können wir wirklich ein Museum im Zentrum besuchen. Mhm. Das ist Na gut. Zunächst, in primeiro lugar, ein Museum. Aber ganz gut. Danke. ein Museum, ja. Ja. E o que você Yes, ja. usou wandern gehen? Wandern é se tiver trilha. Se for tipo passear, tipo um parque que tá Ja, calmo. aber das ist Ah, Wandergehen, então, ja, so ganz gut. literalmente. Se fosse um parque, geralmente escreve spazieren gehen. Que é Ja. tipo fazer uma caminhada. Não, das ist ein Spazierengehen aus Exílios Luiz Ponte. Äh, Brücke. ja, Brücke. Exílio Luiz Brücke. Das ist Okay. ein Spazierengehen, ja. Das ist die alte Brücke, glaube ich. Ja, ja. Ja. Das ist sehr, sehr bekannt, sehr berühmt. Ja, die Brücke von Floripa. Ja, das ist eine Kontakte zur Natur haben, ja, Hm, ich glaube. ja, ja, Äh, Für eine Capital. ja. Hauptstadt, aber okay. Hallstatt, ja. Ja, ich glaube, du hast recht. Es ist sehr schwer, eine Hauptstadt viele, viele Natur zu haben, ne? Floripa ist sehr unterschiedlich, bem diferente. Ja. Gut, vielen Dank. Du, Bruno, bitte dann. Nossa, eu fiz tão mais curtinho. Mhm. Zuerst besuchen wir eine Reichung in Pedro II. Theater. Danach wir gefallen eine Suppe trinken im Pinguim. Ah, ja, das ist sehr Ja. bekannt auch. Das ist so Nähe einander. Eu não sabia muito bem como dizer, tipo, um é muito perto do outro. Eu fiquei meio Sie sind nah voneinander. na. Ja. Quando é substantiva, fica näher, mas Uhum. o adjetivo próximo, na. Ja, na. Ah, gut. Sie sind Zum nah Schluss, voneinander. Bitte. zum Schluss, spazieren gehen in Ribeirão Shopping. Das ist, aí acabou, né? Mas, aber das ist nicht nah, das ist nicht Nähe, aber, aber das ist äh, die große Shopping von Ribeirão. Mhm. Einkaufszentrum, das Einkaufszentrum. Kaufzentrum. Ja, gut, danke. Ganz schnell, spazieren gehen, das funktioniert als ein trennbares Verb. So sagst du Hum, dann, zum Schluss gehen wir uhum, spazieren. uhum, E você tinha falado certo, das ist nicht nah, não é próximo, das ist nicht nah. uhum. Und das Wort Einkaufszentrum para shopping, das Einkaufszentrum, Centro de compras. Einkaufszentrum. Danke, Gut. Leute. Vielen Dank. Ihr habt es gut gemacht, glaube ich. So, lesen wir dann endlich, ja? Ähm,
Pessoal, falta um parágrafo do Adorno pra gente. E aí tem um texto do Benjamin em seguida, eu preparei também ele. O texto do Adorno, acho que a gente já está um pouco familiarizado. É o segundo texto dele que a gente está lendo, esse é bem longo. O do Benjamin vai doer um pouco, eu acho, porque é muito literário, esse em específico é muito literário. Todos, né, tem um pouco isso, mas aqui já está na fase que o Benjamin desistiu do meio acadêmico, então aí ele está se permitindo muita coisa que a gente não faria. Deixa eu abrir aqui rapidão o Voachads, vocabulário. Ok. Bom, o último que falou foi o Bruno, então, Gustavo, se você puder começar, deixa eu separar aqui mais ou menos. Bitte, kannst du lesen bis das Wort Realismus? Até aqui, realismus. No caso de Menschen, de Blind Hum, até. Tá. perfeito. Menschen, die blind im Kollektiv sich einordnen, machen sich selber schon so etwas wie Material. Lochen sie aus selbstestimativ Wesen aus. Dazu passt die Bereitschaft, anderen aus Amorph-Maß zu behandeln. Ich habe die Welt sich so verhalten in der autoritären Personality den manipulativen Charakter genannt. Der manipulative Charakter, jeder kann das an den Kehlen kontrollieren, die über ihn Nasenführer zu Befugung stehen. Zeichnet sich aus durch Organisation, durch Unverhänglichkeit, überhaupt unmittelbare menschliche Erfahrungen zu machen, durch ein gewisse Art von Emotionslosigkeit, durch überwiegenden Realismus. Danke. Algumas palavras aqui. Überwältigen. Löschen, tinha falado certo antes, é com som de X. Löschen. Verhalten, foi marcando no texto também. Verhalten, ok, Löschen. Verhalten, marcar no texto vai ser difícil. Mas Verhalten, Unfähigkeit, tá aí no chat, Unfähigkeit. Incapacidade, inabilidade. Gewisse, certo? Quando você fala, uma certa pessoa me disse, ein gewisser Mensch. Überwältigen. Tradução, partiu. Só um minuto. Então, homens enquadrados cegamente no coletivo, não, em Hum, coletivo, acho que é no plural, né? tá no singular, mas sich einordnen, ajustar, se adaptar. Ordenar não pode ser? Foge um pouco? Coordenar. Pode também. Homens que se ajustam cegamente em coletivo Não. transforma-se em algo material.
Verbo separável, auslöschen. E se extinguem como seres autodeterminados. Als selbstbestimmte Wesen. Wesen é importante na filosofia. Das Wesen. Essência. Com essência autodeterminada, né? Boa. Gente, löschen, deletar, apagar no computador aparece isso. Esse aus, ele tem a ideia de você apagar, deletar completamente. Eu coloquei extinguir aqui, mas a ideia é mais essa. Tem essa ideia de você não sobrar absolutamente nada. Você apaga por completo. Podemos seguir. Hum, da azul seria tipo isso? Como se fosse um. Uhum. Ó, o verbo passen, combinar, a ideia de combinar, assim, isso combina, dá certo. Sempre pede tsu depois. Não é tipo Uhum. isso que ele falou antes, né? Combina. Sim, entendi. Isso combina hum, com a prontidão Já, de tratar os outros como massa amorfa, já, ou massa exatamente. sem forma. Pediam. Entendi. Verhalten, perdão. Comportar-se. E genannt do verbo nennen. Nomear, chamar. Bom, na obra Em a Personalidade Autoritária, nomeei quem se comporta assim de personagem controlador, né? Hum. O Tem lá, cara. caráter. Ah, o personagem manipulador. Traduziram como caráter. E faz sentido. Caráter acho que significa mais assim, traço, Sim, característica, é ou uma coisa psicológica também, né? isso. É, personagem é figura, de figura. Você inverteu a ordem aqui, ficou melhor. Na sequência seria eu nomeei esses que assim se comportam no meu livro Personalidade Autoritária, né, de caráter manipulador, caráter manipulativo. Acho que foi caráter manipulador que traduziram. Manipulador, foi. Beleza. Só, peraí, rapidão. Só esclarecer aqui, né? Esse die, ele está associado com welcher aqui. Tipo, eu nomeei aqueles que se comportam assim. Eu nomeei os quais assim se comportam. Eu nomeei os que se comportam assim. Essa é a ideia. Dá para saber que está associado por causa do e aqui e do welcher, né? O outro e aqui também. O mesmo gênero. Então, todos podem verificar isso nas fontes
nas fontes sobre os líderes nazistas, né? Essa é um pouco mais difícil. Por partes, a gente tem aqui zur Verfügung stehen, significa pôr à disposição. Estar à disposição, perdão. Controlieren, verificar, tudo bem, mas também controlar, tem no sentido de controlar mesmo. E eu acho que ajuda um pouco a entender o que o Adorno fala sobre isso no livro, né? Ele fala que qualquer um pode ser um nazista em potencial, vocês devem lembrar, né? Os dois Sim, marcadores. sim. Então aqui é o caráter manipulador. Jeder, qualquer um, pode controlar isso nas suas fontes, nas fontes que estão à disposição, e aqui estão à disposição, né, para aqueles líderes nazistas. E a gente volta para a oração principal. Der manipulative Charakter zeichnet sich aus. Rapidinho. Estão à disposição acima daqueles líderes nazistas. Sim. É, Auszeichnen, ja, distinguir-se. caracterizados por distingui-los ah, de uma organização, de sua organização, da raiva de sua organização, Uhum. ah, Fähigkeit, nem coloquei lá. Inabilidade, incapacidade. sim, eu ia falar desculpa, por incapacidade de ter uma experiência humana direta, Uhum. por um certo tipo de emo, emo- Ó, los significa falta. por uma falta de emoção, Já. ou por uma falta emotiva, por uma falta emotiva de um realismo supervalorizado. Aí volta de novo. Dois, por um certo tipo de falta de emoção e também por através de. Ah, entendi. Já, Por através de um realismo supervalorizado. exato. Entendi. Entendi a Pô, função do Rio. Tá. um detalhe só, Organisationswut. O Adorno usa essas expressões com Wut muito frequentemente. Eu já vi também Systemwut. É melhor traduzir aqui, Wut pode ser raiva, ódio, mas pode ser também fúria. E eu acho melhor aqui colocar por fúria da organização, porque, tipo, raiva da organização, parece que esse tipo aqui, ele odeia a organização, mas é o contrário. É o Ele que quer, move, né? exato, ele quer que absolutamente tudo esteja organizado. Então, é uma espécie de fúria a favor da organização. Sim. De resto, ótimo, isso mesmo. Valeu, podemos seguir. Bruno, o resto do texto é contigo.
Tem um pedacinho aqui na outra Uhum. página e um pedacinho nessa. Er, er will, will jeden Preis angebliche, wenn auch wahrhafte Realpolitik be betreiben. Er denkt oder wünscht nicht eine sekundenlange die Welt anders, als sie ist, besessen, besessen von Willen, of doing things, Dinge zu tun, gleich, gleichgültig gegen den Inhalt so, solchen Tuns. Er macht aus der Taktigkeit der Aktivität der sogenannten Effizienz als solcher eine Kultus, der in der Reklame, Reklame für den Ja, reclama. aktiven Mensch anklingt. Dieser Typ ist unterdessen, wenn meine Beobachtungen mich nicht trugen und machte soziologische Untersuchungen, Verallgemeinerungen gestatten, viel weiter verbreitet, als man denken konnte. Danke. Só a palavra Tätigkeit, de Tätigkeit, Tätigkeit. atribuição. Achei que era atividade, mas atividade é Tätigkeit, né? Também Ou pode não? ser, pode ser atividade também, mas depois vem aqui der Aktivität. Atribuição. Tá. Aí eu mudaria a tradução de Tätigkeit, que eu posso falar, tipo, minha atribuição no trabalho, ou meine Tätigkeit in der Arbeit. Uhum. Tá. Ok. Preis é Preis. Preis. Preço. É Preço mesmo. preço. Eles desejam um suposto preço. Eles desejam um Ieden agora, né? Tipo, Todo. Todo. Ah, desculpa, todo. Eles desejam Betreiben. eles desejam. Eu tô na dúvida como é que fica o verbo. Eles desejam. Praticar, estimular também. Bom, é a vida, esse tipo, né? Ele deseja de- praticar Praticar. o Mierenpreis. Ele deseja praticar todo preço. Aí vem, Supostamente, tudo preço. Supostamente. ó, o que ele deseja praticar é a Realpolitik. E eles têm dois adjetivos, angebliche e wahnhafte. Van Hafte. É, já vejo certinho. É delusional, delulu. E wenn auch é embora. Então, quando você fala assim, esse belo cachorro, embora doente, Uhum. está colocando um outro adjetivo e tem um contraste. Então eles desejam praticar supostamente a real política.
Esse Van Haft é Ilusório. desejam praticar todo preço, apesar. Ah, vamos de novo, ó. Nossa, é. Deseja praticar a todo preço, a todo custo, a real, a suposta, embora ilusória, realpolitik, Uhum, certo? São dois adjetivos e tem uma relação de contraste. Então, a suposta, embora ilusória, a pretensa, embora ilusória, realpolitik. uhum, Quer dizer que ele supõe isso, embora seja algo ilusório, seja tá, algo enganador. ok. Pode seguir? Bitte, Ah, Wunsch é desejar, desejar. Tá. Ele não pensa ou deseja longa duração. isso. Eine Sekunde lang, por um segundo, Uhum. Ele não pensa ou deseja por um segundo. É, seria o mundo outro, como advérbio aqui, o mundo de maneira diferente. ia. Um mundo diferente. Como ele Ah, é, ia. Diferente de como ele é. Deserto, diferente de como ele é. Obcecado pela vontade de fazer coisas, é, coisas para Gleichgültig, indiferente, indiferentemente, aqui como advérbio, Inhalt, conteúdo. de fazer coisas. Indiferentemente, coisas para indiferentemente, contra o conteúdo Zollsche conteúdo de sua finalidade? Não. Tun, fazer, substantivado, é o fazer. Indiferente ao Genitivo aqui. conteúdo do seu fazer. Beleza. Vou voltar um pouquinho nessa, mas tá bem perto isso aí. Ele não pensa ou deseja um mundo nem por um segundo de maneira diferente do que ele é, consumido, melhor, obcecado, né, pela vontade of doing things, fazer coisas, independentemente diante do conteúdo de tal fazer. Gegen den Inhalt. Eu só Uhum, traduziria por independente do conteúdo, mas Gegen tem a ideia aqui de estar face a face, contra. uhum, Independentemente de que conteúdo você está diante, qual conteúdo desse agir. tá. Que você tinha falado que era Tagtätigkeit mesmo? Era Atribuição, atribuição. Sogenannten, assim chamada. Ó, atenção aqui que é aus.
põe dativo, tem várias coisas que vão vir no dativo, até chegar ao complemento do verbo, no Uhum. acusativo aqui. Então ele ele transforma em um culto a atividade, a atribuição, a atividade. Repete que era Zogenanten? Fugiu da. Tava pensando, fugiu da. Assim chamada. Ah, a assim chamada eficiência. Hum, só refazendo, né? Calma aí. Ele transforma a atribuição, a atividade, a assim chamada eficiência como um tal tipo, né? Ou como uma espécie de culto. Esse Alsolcha não está associado com einen cultus. Ah, não? Não, é a assim chamada eficiência Alsolcha, enquanto tal. Ah, tá. Tá. Ah, então realmente fica. Então ele transforma em um culto a atribuição, a atividade, a assim chamada eficiência como tal. Uhum. Só um detalhe antes da gente seguir. Ele faz um culto a partir, quer dizer, ele usa essas coisas aqui para produzir um culto. Uhum, Ele faz um culto da atribuição, da atividade, da assim chamada eficiência enquanto tal. Einen uhum. cultus, der retoma cultus aqui. Tá, tá, tá. Ah, reclame, Reclama publicidade. anklingen, soar. Como tal? Que, que soa na publicidade para a atividade humana. É. E a publicidade ela faz ecoar, ela faz soar para os Ah, homens ativos, na verdade. ah. O Adorno ele usa uma. Eles traduziram no Brasil esse termo, né? Que o Adorno. Tô tentando lembrar qual que é. Não é proatividade. Tem um outro, né? A gente. É o que o Adorno. É o que a gente hoje em dia, em certo sentido, chama de uma espécie de proatividade cega, né? Só Hum. que tem um outro termo. Não Não, consigo não lembro. lembrar. Não Nesse texto consigo aqui. lembrar também. É Tá. nesse texto ou é em outro, você lembra? Então, eu sei que são os textos de educação. Agora, qual é? É difícil. Hum. Ah, mas é algo. É uma palavra que em português se resumiria bem. Tipo, é isso que o Adorno tá falando agora, né? Uma espécie de cultuação sem o aspecto reflexivo, né? Que eu acho que é isso que ele tá dizendo. É, total. É isso mesmo. Tá. Tá. Unterdessen, E, no entanto, no entretanto, entanto. Esse tipo é o é tipo mesmo, mas. tipo mesmo. Ah, É. tá. Mas é inglês, né? Não, Nada, alemão mesmo. Beato. alemão? Ah, tá. Gonga, ó, verbreitet. Ja, disseminado, espalhado. Uhum, tá. Esse tipo no entanto, muito, muito mais disseminado
como se pensa, como você pode, do que se pode pensar, né? Como Do, você pode pensar. Agora deixa é, eu voltar pro aposto. do que se poderia. Aber gut. Do que Könnte. se poderia pensar. Vermeide, Bostungen, nicht tungen. Tá. Quando meu baixo, essa daí também ele usa toda hora. Observação. Em observação. Observação. Trungen. Enganar. Unterschwungungen. Nossa, tem muita coisa que eu não tô ligado. Peraí. Untersuchung é análise, pode ser exame médico também. Pesquisa. Não coloquei aqui, mas pode ser análise, pesquisa, exame. Ah, então, quando a minha observação não permite gestatten, nicht gestatten, não, Garantir. não garante. Dá uma voltada, ó, a gente tem aqui, vem até aqui. Se minhas Uhum. observações mich nicht trügen. Não me enganam, né? Pode. E fazem, não me In engano, manche soziologische Untersuchungen mache, gestatten, garantem. e me permitem fazer. Ixi, calma aí. Verallgemeinerung, generalização. Deixa uma análise genérica, uma análise geral, não sei como poderia. Uma análise Generalizatório. sociológica geral, né? Hum. Ó, a letra maiúscula em dois substantivos, cara. Aham, aham. Uma Então, gênero. se minhas observações não me enganam, e muitas, algumas, na verdade, e algumas análises sociológicas permitirem generalizações. Permitirem generalizações. Esse aqui é o acusativo, Uhum, é a Allgemeine. Então, a tá. frase toda, esse tipo é, entretanto, se minhas observações não me enganam e ah, algumas análises sociológicas permitirem generalizações, muito mais disseminado do que se poderia pensar, Uhum, tá, certo? certo. Ok. Gente, o texto do Benjamin é pequeno, mas ele é difícil. Eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou esclarecer um pouco essa estrutura aqui, esse könnte. Eu acho que o pretérito também desses verbos modais seria bom falar disso com vocês. Vamos aqui mesmo nesse doc. É o seguinte, a gente viu, acho que a gente já viu o pretérito de maneira sistematizada. Não tenho certeza se falei dele com vocês nos verbos modais. Em todo caso, é bastante similar, né? Você vai pegar a raiz verbal, você vai manter ela, vai tirar aqui a desinência e vai colocar um T para formar o pretérito. Como esses verbos são irregulares, a gente tem algumas modificações, só que aqui elas não são tão graves, não. São mais tranquilas. Qual que é aqui do verbo können, por exemplo? É só cai o trema. Daí a gente põe o T e termina colocando a desinência que a gente já conhece. Fica ich konnte, eu pude, ou eu podia. Do contest, você pôde ou você podia. É as de
konntet, ele pôde ou ele podia. Ihr konnten, nós pudemos ou podíamos. Ihr konntet, noch einmal, vocês podiam, puderam, né? Sie konnten. Eles podiam ou puderam, eles ou elas. Vou passar todos os verbos para vocês aqui, mas a maioria segue um pouco essa fórmula. Vamos lá. Ich kann, aí você tem verbo wollen, fica ich wollte, du wolltest, e assim por diante. Wollte, só estava errando aqui, ó. A característica desses verbos aqui e do pretérito de maneira geral, é que a primeira e a terceira pessoa do singular são iguais. Então não tem aquele T não, perdão. Tem só aqui. Conta é a conta. Aí também ich wollte, du wolltest, er wollte, wir wollten, ihr wolltet, etc. É, não vou fazer todos completinho, mas vamos lá. A gente tem então sollen, müssen, dürfen. Fica ich sollte, igual wollte, du solltest, e assim por diante. É a sollte, igual a primeira. Müssen, ich musste, du musstest, devia, deveu, é a musste, e assim por diante. Dürfen também vai perder esse trema. Ich durfte, du durftest, er durfte. Restante igual. Para a gente falar uma frase no passado em geral, né? No alemão, com os verbos modais, a gente não usa o Perfect, a gente usa sempre esse pretérito aqui. Então você fala, eu queria ter feito tal coisa, fala, ich wollte meine Tätigkeiten erledigen. Eu queria ter cumprido as minhas atribuições, por exemplo. Ich wollte. Então a gente mantém aquela estrutura do verbo modal parecida com o presente. O que a gente tem que fazer é adicionar esse T aqui, né? Bom, no presente é bem diferente. Fica ich will, do willst, é a will, de novo. Aqui a gente tem menos modificações. Fica mais próximo aqui do infinitivo. Ich wollte. As modificações são só essas. A gente vai colocar esse T. Os que têm U, os verbos que têm U vão perder esse trema. Só isso. Mas eu tocando no assunto, isso aqui vocês devem se lembrar. Acho que a gente poderia usar mais na conversação, mas vocês devem se lembrar. Estou tocando aqui no assunto por causa desse rapaz aqui, ó. Könnte. Porque em alemão a gente tem um outro caso, né? A gente tem o indicativo e tem também o conjuntivo. E ele cumpre algumas funções. Tem conjuntivo 1, conjuntivo 2. Vou colocar lá o conjugator. Mesmo. Estamos aqui no indicativo. Presente, pretérito, isso que eu acabei de falar para vocês. Futuro, conveado. Perfect, ele existe. A gente não usa na fala, mas ele existe. Seria ich habe gekonnt. Né? O particípio segundo seria gekonnt. Mais perfeito não vimos ainda, mas é fácil. Futuro 2, vamos ver em algum momento. Aí começa. Conjuntivo 1, que tem presente, futuro, perfect e futuro 2. E o conjuntivo 2 é esse aqui que a gente vai se preocupar agora. Que tem o pretérito aqui nele. Né? Tipo, a gente tem dois casos, o indicativo e o conjuntivo. Quando chega no conjuntivo, uma parte dos tempos verbais está no conjuntivo 1. A outra parte está no conjuntivo 2. E eles têm funções diferentes na língua.
O conjuntivo zwei, pessoal, ele vai indicar uma certa possibilidade. Você não sabe se aquilo vai se realizar ou não. E aí, nesses verbos modais, o que vai acontecer é, em alguns casos, né, a volta do trema. Então, no conjuntivo zwei, vou colocar junto, a gente vai colocar aqui ich könnte, é bem sutil na pronúncia, ich könnte, du könntest, fica igual aqui, könnte, könnten, könntet, könnten. Ich konnte, eu podia. Ich könnte, eu poderia. Essa é a diferença. Ich könnte meine Tätigkeit machen. Eu poderia ter feito as minhas atividades, mas eu não fiz. É diferente de ich konnte, eu pude fazer. Quando você fala eu pude, pode ser que você tenha feito. Eu poderia, você indica uma coisa no passado, poderia ter sido feita, mas não aconteceu. Ou você indica também algo para o futuro, você pode falar algo assim, o cara poderia fazer isso, mas a questão é que aquela ação não foi realizada exatamente. E aí a gente teve isso, então, no texto de hoje. Dieser Typ ist unterdessen viel weiter verbreitet, als man denken könnte. Esse tipo é, no entanto, muito mais amplamente disseminado do que se poderia pensar. Esse man aqui da terceira pessoa é o impessoal, né? Então, do que se poderia pensar. Aqui, eu acho. A diferença é eu pude, eu poderia. Uhum. Vou mostrar os outros rapidão para vocês, porque alguns são iguais. Os que perderam trema, todos ganham de volta. Dürfen, por exemplo, quando chega aqui no conjuntivo zwei, é dürftete. Eles têm um E a mais. Du dürftetest. É a dürftete. E no pretérito, coloquei errado para vocês. Fica dürftete. Fica igual esse. Não, acho que tá errado aqui, gente. Vou pesquisar melhor depois. Espera aí. Mas os que ficam iguais são os sollen. Fica ich sollte, no passado. Eu devia. E aí você chega no conjuntivo zwei, ele tá igual. Ich sollte. Eu deveria. Vou memorizar esses que ficam iguais. Müssen. É isso como eu coloquei lá. Ele perde o trema. Ich musste, no pretérito. Eu devia. Pretérito indicativo. Quando você vai pro pretérito do conjuntivo zwei, ich müsste, com trema. Eu deveria. É que ele deveria é diferente, né? Com uma obrigação externa, etc. E com isso, na real, a gente esclarece uma coisa que nós sabemos já há muito tempo. Mögen. Lá no comecinho, a gente aprende o möchte. Aqui está no pretérito ainda, tipo, eu gosto, né? No caso aqui, eu gostava, ou eu gostei. Ich möchte, com o só. Mas o que a gente aprendeu já há muito tempo é ich möchte, com trema, que é o eu gostaria. O livro, ele antecipa o conjuntivo vai só desse verbo, porque ele é muito útil. Quando você está num bar, num restaurante, você usa muito ele. Ah, gostaria de tal coisa. Mas ele deixa para depois, para explicar depois, assim, o grosso, né?
E agora, de certa maneira, né, a gente consegue fechar um pouco essa lacuna. A gente sabia isso aqui, eu tinha falado o significado disso para vocês, mas vocês não sabiam onde é que estava isso no quadro dos tempos verbais, tá? Aqui. E agora a gente sabe usar também esses verbos, perdão, o conjuntivo de vai com os outros verbos modais. Então a regra é o seguinte: quem tem trema, recupera o trema no conjuntivo de vai. Quem não tem trema, fica igual, acaba ficando igual ao pretérito no indicativo aqui. Aquele dürfte, eu acho que tá errado, tá? Tenho quase certeza que tá errado. Eu pesquiso e falo para vocês depois no grupo. Wollen fica igual no conjuntivo de vai no indicativo. E o sollen também fica igual. Müssen vai perder o trema no pretérito do indicativo, mas no conjuntivo de vai recupera. Müsste. Dürfte também. Dürfte. Beleza? Beleza. Mais recursos para a gente ler, para a gente falar também. E, só para 4 minutinhos, vai. Só para fechar, isso aqui substitui o würden. Lembra que a gente falava assim, ich würde die Tätigkeit erledigen, no plural. Eu cumpriria as atribuições. O würde é um verbo auxiliar para a gente usar aqui, né, para substituir o conjuntivo de vai. Existe conjuntivo de vai para todos os verbos. Depois a gente pode aprender até, mas não usa na fala. Na fala é sempre würde. Mas o que eu quis dizer é que agora a gente pode usar esse mesmo tipo de construção da incerteza com os verbos modais. Aí não é würden. Você põe o verbo modal no lugar do würde, na posição 2. Konnte die Tätigkeit nicht erledigen. Eu não podia, ou não poderia cumprir as atribuições, cumprir as atividades. Eles estão juntos, então fazem essa mesma função. É isso. Dúvidas? Querem falar algo sobre isso, sobre o texto? Não sei. É de Não, boa. não. Entendi, tô de boa. Beleza. Então a gente lê o Benjamin na próxima, que é um texto literário, vai dar trabalho para traduzir. Tinha pouco Tá, tempo. Uhum. beleza. Fica assim. Bom, obrigado então, gente. Até mais. Valeu, valeu. Boa semana. Boa semana 6. Abração. Até.